Independência dos países africanos e asiáticos. Descolonização da África. A descolonização da África foi o processo de independência dos países africanos do domínio europeu após a Segunda Guerra Mundial. O termo descolonização é apontado por alguns historiadores como preconceituoso, porque parte do ponto de vista do colonizador. Por isso, alguns preferem o termo reanimação da África, pois o continente tem uma história própria e foi berço de grandes impérios e reinos, como os reinos de Gana, do século IV ao século XI, e o Império de Mali, do século XI ao século XV. Entre as causas da descolonização ou reanimação, podemos citar a Guerra Fria, porque Estados Unidos e União Soviética apoiaram a independência dos países africanos com o interesse de exercer influência sobre esse continente. O desenvolvimento do conceito de autodeterminação dos povos, segundo o qual nenhuma potência estrangeira deveria intervir nas disputas internas dos países. O fato de a Europa ter ficado arrasada depois da Segunda Guerra Mundial. A ação dos movimentos de resistência nas colônias. A opinião pública europeia passou a defender a independência dos povos africanos. O surgimento do panafricanismo, um movimento que procurava dar voz aos africanos, valorizando sua cultura, seus diferentes idiomas, sua arte e sua história. Em 1955, houve a Conferência de Bandung, na Indonésia, na qual os países africanos e asiáticos decidiram ficar neutros na Guerra Fria. Surgiu daí a expressão Terceiro Mundo, uma referência aos países subdesenvolvidos. Primeiro mundo seriam os países desenvolvidos capitalistas, segundo mundo os países desenvolvidos socialistas e o terceiro mundo os países subdesenvolvidos, independente de serem capitalistas ou socialistas. Independência das colônias inglesas na África. O processo ocorreu de maneira pacífica em alguns países. Foi o caso de Gana, sob a liderança de Kwame Nkrumah, fundador do Partido da Convenção do Povo. Ele defendeu a tática da desobediência civil e de boicote aos produtos ingleses. Gana ficou independente da Inglaterra em 1957. Seu primeiro presidente foi Kwame Nkrumah, em 1960. No Quênia, outra colônia britânica, o processo foi violento. Surgiu a guerrilha Mau Mau, que promoveu inúmeros ataques aos colonizadores. Dessa forma, os ingleses se retiraram do Quênia em 1963. Jomo Kenyatta, líder do partido KANU, assume o poder e institui um regime autoritário de partido único entre 1963 e 1978. Seu sucessor, Daniel Arap Moi, mantém esse regime até 2002. Independência das colônias belgas na África. Os belgas impunham um regime de terror contra os nativos do Congo. Eram comuns os trabalhos forçados, a discriminação por raça, as mutilações e a proibição do acesso à educação. Em 1957 surge o MNC, Movimento Nacional Congolês, sob o comando de Patrice Lumumba. Ele liderou o modo de protesto e greves contra os colonizadores e os belgas se retiraram do Congo em 1960. Patrice Lumumba subiu ao poder apoiado pela União Soviética. Os Estados Unidos financiaram uma guerrilha sob o comando de Mobutu Desiré. Essa guerrilha, oriunda da província do Katanga, a mais rica do país, assumiu o poder em 1961. Patrice Lumumba foi preso e assassinado. Mobutu Desiré governou o Congo de 1965 a 1997, num regime autoritário e corrupto que foi chamado de cleptocracia, governo de ladrões, tamanha a corrupção do governo. Independência das colônias portuguesas na África. A luta pela independência das colônias portuguesas na África se deu por meios violentos, porque eles enfrentaram um governo autoritário de características fascistas na metrópole, o regime salazarista. Os moradores nativos das colônias eram oprimidos porque não tinham acesso aos melhores empregos em seu próprio país. Esses empregos eram um privilégio dos portugueses que moravam nas colônias. Em 1951, um grupo de universitários criou o Centro de Estudos Africanos, como forma de fortalecer a luta pela defesa da cultura dos africanos. Esses jovens integraram a geração dos 50, que usava a poesia como uma forma de luta contra a opressão. Mas a repressão do governo português levou os africanos a se organizarem em guerrilhas. Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em 1956 surgiu o Partido Africano para a Independência de Guiné e do Cabo Verde. Seu líder era Amílcar Cabral. Essa organização reunia grupos nacionalistas e socialistas. No início, o partido organizava movimentos pacíficos, como greves e protestos, mas, em 1963, adere à luta armada. Na ocasião, fizeram um ataque à fortaleza de Tite. O movimento guerrilheiro foi apoiado pela União Soviética, pela China e por Cuba. Em 1973, Amílcar Cabral é assassinado por traidores de seu próprio partido. No mesmo ano, é proclamada a independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde.
O irmão de Amílcar Cabral, Luiz Almeida de Cabral, assume o poder no país. Independência de Angola. Em 1956 foi criado o Movimento Popular pela Libertação de Angola, o MPLA. Seu líder de maior destaque foi Agostinho Neto. A luta armada no país foi violenta e com fortes elementos de Guerra Fria, uma vez que três organizações guerrilheiras disputavam a hegemonia mesmo após a independência do país, ocorrida em 1973. O MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola, era apoiado pela União Soviética. A UNITA, União Nacional pela Independência Total de Angola, e a FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, eram apoiadas pelos Estados Unidos e pela África do Sul. A guerra civil entre essas forças beligerantes ocorreu entre 1965 e 2002, com a vitória do MPLA, Grupo de Orientação Política de Esquerda. Independência de Moçambique. Em 1962, foi fundada a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, liderada por Eduardo Mondlane e depois por Samora Machel. Na luta armada que teve início em 1964, a Frelimo foi apoiada pela União Soviética, pela China e por países escandinavos. O movimento lutava não só pela independência, mas também pelo socialismo. Em 1975, Portugal reconheceu a independência de Moçambique. Porém, como a Frelimo assumiu o poder e instituiu um regime de partido único, sem democracia no país, teve início uma guerra civil que durou 16 anos, 1966 a 1992. Após o colapso da União Soviética, em 1989, houve uma reabertura do regime político do país, fato que criou condições para finalizar a Guerra Civil. Entre os fatores que contribuíram decisivamente para a independência das colônias portuguesas na África está o fim do regime salazarista em Portugal. Em 1963, ocorreu a Revolução dos Cravos, o movimento que teve à frente jovens oficiais do exército que, usando o cravo como símbolo, derrubaram o regime salazarista. O novo governo era favorável ao fim da guerra contra os africanos e trabalhou para reconhecer a independência dos novos países. Independência das colônias francesas na África. Após a Segunda Guerra Mundial, a França passou a conceder mais autonomia para suas colônias. O governo francês acelerou esse processo de autonomia depois de perder suas colônias na Ásia após a Guerra da Indochina. Em 1956, Marrocos e Tunísia ficaram independentes de maneira pacífica por acordo. Em 1958, foi a vez de Guiné ficar independente por meio de um plebiscito. Em 1960, 14 colônias francesas na África proclamaram sua independência por meio de referendos locais: Benin, Burkina Faso, Camarões, Chad, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Madagascar, Mali, Mauritânia, Níger, República Centro-Africana, Senegal e Togo. Em 1972, a Argélia fica independente depois de 8 anos de guerra, onde a Frente de Libertação Nacional enfrentou as tropas francesas. Apesar da vitória militar dos franceses, já não havia mais condições de manter a Argélia como uma colônia. Depois que a França garantiu os interesses econômicos de grupos franceses na Argélia, ela reconheceu a independência do país. Independência da Índia. O principal destaque da independência da Índia foi a liderança e os métodos pacíficos de Mahatma Gandhi. Ele defendia a não violência e a desobediência civil, ao promover boicote aos produtos ingleses, o não pagamento de impostos, não obediência a leis opressoras, prática de greve de fome, etc. Em 1930, ele percorreu 400 km na Marcha do Sal, como forma de combater o imposto abusivo dos ingleses sobre esse produto. Na marcha, os indianos coletavam o próprio sal. Gandhi foi preso diversas vezes, e cada prisão era seguida de protestos pela sua liberdade. Ele defendeu que os indianos vestissem roupas caseiras tradicionais, o khadi, ao invés de comprar roupas inglesas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Gandhi declarou que não apoiaria a Inglaterra se ela não concedesse a independência da Índia. Nessa época, ele ficou 2 anos preso. Em 1947, a Inglaterra concedeu a independência, mas dividiu o país em dois: a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Os dois países rivalizam até hoje pela posse da região da Caxemira. Em 1948, Gandhi foi assassinado por um radical hindu que o acusava de favorecer o Paquistão.